Bom, olá, meu nome é Marco Jerônimo e estamos começando agora a nossa aula prática de manutenção de iPads e iPhones, né, que é ministrada aqui pelo Clube dos Notebooks e Tablets. Na semana passada nós tivemos uma introdução, falamos um pouco do sistema operacional, dos aplicativos que são usados para manutenção, falamos do iTunes e da necessidade do conhecimento desses programas para que as manutenções sejam feitas, né? Por quê? Porque em muitos casos há necessidade de se desmontar o tablet conforme nós vamos começar a ver hoje, tá? Mas é muito importante para você que está fazendo o treinamento de manutenção que você só vá abrir o equipamento se realmente tiver necessidade, tá? Se não houver necessidade, tá? Não é bom que fique abrindo o equipamento de toda hora. Por quê? Porque nós vamos ver que internamente existem flats, existem peças que, ao serem manuseadas, elas correm um risco de se quebrarem, de se rasgarem, de se danificarem, tá? Então você só deve abrir o equipamento, o iPad ou o iPhone, se realmente tiver necessidade de se abrir, né? Nós vamos ver nesse treinamento também procedimentos de restauração, de reinstalação, de manutenção, de reset, de hard reset, ou seja, procedimentos que se utilizam, que muitas das vezes não há necessidade de você desmontar o equipamento ou de você abrir, porque essa atividade de abrir requer primeiro que você saiba o que está fazendo, tá? Normalmente, quando se abre um equipamento sem ter um conhecimento prévio, fatalmente você vai danificar alguma parte desse equipamento, né? Porque existem travas, existem parafusos, existem peças que precisam ser tiradas, às vezes antes de você desmontar e ter acesso literalmente à parte interna do equipamento, né? Nesse caso do iPad, que é o que nós vamos começar a ver hoje, tá? Então é importante que você tente ou pesquise todos os procedimentos que você pode utilizar antes de você lançar mão da necessidade de desmontar, tá? Então, antes da gente desmontar, eu queria mostrar aqui algumas ferramentas que nós vamos usar na manutenção dos iPads e dos iPhones, tá? Aqui nós temos um joguinho de ferramenta, tá? De chaves Phillips, de chaves de fenda, de chaves de torque, de chaves, diversos tipos de chaves, tá? Você encontra esse joguinho de chaves aí em lojas de ferramentas, né? Esse joguinho aqui, por acaso, é um joguinho que eu comprei e gostei muito dele, né? Tipo Xing Ling, né? Mas as ferramentas, as pontas dele são muito boas, não se danificam com facilidade. Mas o recomendado mesmo é que você tenha ferramentas de qualidade, tá? Então esse joguinho aqui eu gosto muito dele, mas ele é importado. E as pontas dele são de aço e é muito boa, tá? Não tem, já usei várias vezes e não tem danificado a ponta. Porque existem alguns kits aí que você compra que você usa uma vez e perde, né? Então esse jogo de chaves Phillips e chave de fenda e várias outras chaves aí seria importante você ter para que você possa fazer uma manutenção, né?
digamos assim, a contento. Aqui nós temos algumas ferramentas que elas vão funcionar como alavancas, tá? Então são ferramentas que a gente vai enfiar, tá, em determinadas posições do tablet para poder fazer uma alavanca e destravar determinadas travas, tá? Então não é recomendado que você faça isso com chave de fenda, tá? Por quê? Porque se você faz isso, se você usa uma chave de fenda como alavanca, você acaba danificando a carcaça, né, do equipamento. Então você não deve usar ferramenta tipo chave de fenda para abrir, mas você pode comprar essas ferramentas, são vendidas em kits também, tá? Na internet você consegue comprar kits, tá? E temos também essas ferramentas aqui, ó. Essas ferramentas são tipo palhetas de viola, né? Mas que também são utilizadas para abrir tablets, tanto iPad quanto de outros fabricantes, tá? Então é tipo uma palheta de viola, só que é própria para isso. Inclusive algumas palhetas de violas, né, elas até servem com a mesma intenção, tá? Cartões de crédito invalidados também serve para você enfiar em determinadas partes do tablet, a gente vai ver depois. São muito utilizados também para abrir tablets, né, e iPads. E temos também algumas ferramentas de dentista que são chamadas espátulas, que são bem parecidas com isso aqui, tá? Então se você tiver dificuldade de conseguir essa ferramenta, que é a mais apropriada, você vai numa loja de dental, que são lojas que vendem materiais para dentistas e protéticos, e você pode adquirir espátulas que têm a mesma espessura dessa ferramenta aqui, tá? E aí você pede um monstruário e você compra algumas, você vai ver que e são ferramentas inclusive baratas, tá? Que você pode utilizar no dia a dia para fazer isso aqui. Essa ventosa aqui normalmente é utilizada para tirar a tela de touchscreen dos iPhone, né? Depois a gente vai mostrar como funciona. Aqui nós temos uma lanterna, né? Serve para iluminar determinadas posições que estiverem escuras, né? Que às vezes a sua luminária de bancada não der para alcançar, né? E depois vamos ver também o uso de instrumentos eletrônicos como o multímetro, né, para poder fazer medidas elétricas e eletrônicas, né? Nós vamos ver que em alguns casos o problema é um problema eletrônico, tá? Então em alguns casos, no caso de iPad, no caso de iPhone, dá para se consertar, né? Por exemplo, trocar alguns botões liga-desliga, trocar flat. E quem tiver aí um conhecimento um pouquinho mais aprofundado em eletrônica, há alguns casos que dá para se reparar placas eletrônicas, né? Então a gente vai ver alguns casos, né? Então eu recomendo que, se você quer realmente trabalhar nessa parte eletrônica, você vai ter que se aprofundar, né? E até participar de outros treinamentos de eletrônica aplicada que nós ministramos aqui no Clube dos Notebooks e Tablets, né? Através da Escola Técnica Online, tá? Então essas são algumas ferramentas, né? À medida que a gente for... Aqui também tem uma pinça que a gente utiliza para poder desligar conectores ou para conectar conectores, tá? Então é uma ferramenta também muito útil para isso, né? E temos aqui também uma ferramenta que é um cortador de cartão, né? Depois a gente vai mostrar. Os iPhone, eles utilizam um cartão de operadora que é a metade, né, do cartão normal que você compra aí no mercado. Então você tem aqui um cortador de cartão, tá?
ele corta o cartão de acordo com o que é necessário para se colocar no cartão da operadora, né? Para se utilizar nos equipamentos da Apple. Ok, gente? Então, uma outra coisa que é muito importante, gente, aqui nós temos um modelo de iPad, né? Nós temos um modelo de iPad aqui. Esse aqui é o iPad 1, tá? É o primeiro iPad que foi desenvolvido pela Apple, tá? Esse iPad ele tem algumas diferenças. Ele é 64 GB, tá? É um iPad 1, mas ele é de 64 GB, tá? Aqui nós temos o conector dock, né? O conector dock é onde faz a comunicação entre o iPad e o computador, ou um iPhone, ou outro equipamento, tá? Via cabo USB. Aqui nós temos alguns botões aqui de volume, de som, né? Aumenta volume, desliga som, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esses dois botões aqui, tá? E aqui nós temos o botão liga-desliga, né? Então, através desse botão aqui, a gente desliga ou liga o iPad, tá? Aqui nós temos a fonte de alimentação do iPad, né? Então, aqui a gente liga na tomada. Aqui tem uma saída USB, tá? Então, esse mesmo cabo aqui que você está vendo aqui, ele pode ser usado para alimentar, né, o iPad, e pode ser utilizado para fazer a comunicação entre o iPad e o seu computador ou notebook, né? Então aqui você liga na tomada e você encaixa aqui, e do outro lado você bota no iPad, no conector dock, né? Então aqui fica conectado, tá? Dessa maneira aqui, tá? Aqui o botão de home, tá? Esse notebook, esse tablet aqui, ele tem aqui, ó, uma partezinha aqui que é uma película. Essa película, o próprio usuário, ele pode trocar, ó. Ela tá bastante arranhada, tá bastante suja. É justamente a função dessa película é proteger a superfície do tablet, né, do iPad, de sujeira, tá? Então isso aqui você deve estar constantemente limpando, de maneira que mantenha sempre limpo, tá? Aqui nós temos um conector, que é um conector, ele pega a saída dock do tablet, do iPad, tá? E joga numa saída HDMI. Então, quer dizer, se você tiver um monitor com entrada HDMI ou uma TV, você pode usar esse adaptador, e tudo que você vê na tela do seu iPad, você pode ver também numa tela da sua televisão, ou de um monitor de vídeo que tenha entrada HDMI. Agora, uma outra coisa, gente, que precisa ser bem claro, tá? É que você deve conhecer bem o equipamento que você vai desmontar, tá? Então aqui nós temos um iPad 1, tá? E aqui nós temos um outro iPad também, tá? Então aqui são dois iPads, tá? Então são dois equipamentos. Um é ligeiramente menor do que o outro, tá? Um é ligeiramente menor do que o outro,
tá? Mas são bem parecidos, né? Mas existem aí algumas diferenças, tá? Uma delas você pode ver até aqui, ó. Ó, aqui nós temos um buraquinho aqui, tá? Aqui desse outro lado nós não temos, tá? Esse aqui, gente, é o iPad 1, tá? E esse aqui já é o iPad 2. Então é muito importante que você, muito embora sejam bem parecidos, tá? Mas você, como técnico de manutenção, você tem que conhecer as diferenças. É lógico que depois, com o tempo, você acaba pegando as diferenças, tá? Mas pode parecer que são iguais, né? Tem muitas, os aplicativos, alguns aplicativos inclusive rodam iguais, tá? Mas tem muitas diferenças, tá? A parte de hardware é completamente diferente, tá? Então, externamente pode ser até parecido, tá? Então, por exemplo, botando aqui eles aqui um do lado do outro, nós vemos aqui, né, os botões de som, de ligar som, são bem parecidos, tá? Virando aqui na frente, nós também temos algumas semelhanças, né? A gente vê aqui o da esquerda é o iPad 1 e o da direita é o iPad 2, né? Aqui também o botão liga-desliga é aqui à direita, tá? E o botão, tanto no iPad 1 quanto no iPad 2, né? Nós temos aqui o botão liga-desliga aqui e aqui o botão liga-desliga aqui. Agora aí a gente começa a ver as diferenças, tá, gente? Se você pegar o iPad 1 e o iPad 2, você vai notar diferenças primeiro no peso, tá? Depois na espessura de cada um, ó. Ver se dá pra gente colocar aqui, tá? Ou colocar um do lado do outro. Você vai ver que o iPad 2 ele é mais fino, tá? Ele é mais fino do que o iPad 1. Tá? Ele é mais fino que o iPad 1, tá? E é mais leve, tá? E um outro detalhe, gente, as formas de se abrir os dois equipamentos são diferentes, tá? Não são iguais, tá? Um dos defeitos que tem chegado muito pra gente fazer reparo aqui no nosso laboratório é a troca do touch, tá? Troca do touch screen, ou seja, da tela de comandos, né? Então essa tela de comandos ela tem dado bastante defeito, tá? Mas que tipo de defeito? Ó, aqui ó, eu estou mostrando uma tela de um iPad, tá? De um iPad 2, chegou nesse estado, tá? Pra gente reparar. Aquilo ali foi de um iPad tela preta, tela branca, né? Aqui já é de um iPad tela preta, tá? Então por que, gente? Porque o equipamento, se ele cair, gente, ele quebra, tá? Dependendo da posição que ele cai, a primeira coisa a quebrar no iPad, tá? É a sua tela. Essa tela aqui, ela acaba quebrando, tá?
Então nós vamos ter muito serviço, já estamos tendo muito serviço de troca da tela de touch, tá? Então uma das coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês é como fazer a troca dessas telas de touch, tá? E você já vai se preparando. Por quê? Porque se você for trabalhar realmente, ou se já estiver trabalhando com manutenção de iPad, né, provavelmente você já está recebendo muitas dessas telas para serem substituídas. Você só tem que tomar cuidado, gente, porque a tela do iPad 1 é diferente da tela do iPad 2, que é diferente da tela do iPad 3. E as maneiras de você fazer essa substituição também são diferentes, tá? Então você, como técnico de manutenção, você tem que aprender a trocar a tela do iPad 1 e tem que também saber fazer a troca do iPad 2. Eu sei que você pode até falar assim, ah, mas o iPad 1 não tem muito no mercado, né? É engano, tá, gente? Foram vendidos bastante equipamentos Apple no Brasil, não tanto quanto a linha Android, tá? Mas é muito importante que você saiba as diferenças entre procedimentos de abertura de um e de outro. Então a gente vai procurar mostrar dos dois modelos, tá? A substituição tanto do iPad 1 quanto a substituição da tela do iPad 2, tá? Que tem aparecido bastante aqui pra gente, tá? Tem aparecido mais do iPad 2 do que do iPad 1, mas nós vamos mostrar dos dois modelos, tá? Inclusive nós vamos mostrar agora como que se faz a abertura inicialmente do modelo iPad 1, tá? E depois em outra aula nós vamos ver a abertura do iPad 2, tá? Mas lógico, né? Repito de novo, você só deve fazer essa abertura se você tiver as ferramentas corretas, se você tiver visto o procedimento correto, tá? Por quê? Porque se você, qualquer falha ou qualquer coisa errada que você venha a fazer, você pode danificar o seu equipamento, tá? E dependendo da extensão do problema que você tenha causado, você pode ter um prejuízo grande. Você pode danificar um flat cable, né? Ou você pode danificar inclusive a placa eletrônica do iPad, que é uma das peças mais caras, né? Dependendo do modelo do iPad, está na faixa de... o iPad 2 deve estar na faixa de R$ 1.200, R$ 1.500. O iPad 3 está na faixa de R$ 2.000, R$ 3.000. Depende muito da configuração de memória, se já vem com 3G, né? E o iPad 1 é um pouco mais barato, tá? Mas mesmo assim, gente, qualquer prejuízo, qualquer detalhe que você fizer errado, tá? Você vai estar trazendo um prejuízo para você, tá? Então é muito importante que você procure aprender antes, tá? De como que é o procedimento, porque aí você economiza, tá? Você deixa de gastar um dinheiro, tá? E só em você lucrar já não danificar nada já é lucro para você, tá? Então aqui nós temos o iPad 1 que nós vamos começar a desmontar, tá? Aqui nós temos aquela ferramenta que a gente falou. Então no caso do iPad 1, gente, nós temos que tirar essa moldura, essa parte preta, a gente tira ela daqui de dentro, tá? A gente tira ela daqui de dentro e por dentro nós temos parafusos, tá? Tem um monte de parafuso que nós precisamos tirar esses parafusos para poder ter acesso à tela, tá?
E o que acontece? Você vai trocar uma placa, vai trocar uma bateria, você tem que abrir, tá? Você tem que abrir, tá? Agora, já nesse outro caso aqui do iPad 2, tá? Nós não recomendamos que você tente abrir essa parte primeiro, tá? É lógico que você vai ter que abrir, tá, gente? Só que com um detalhe. Esse iPad 1, que é o primeiro iPad, a gente vai enfiar essa ferramenta aqui, vai destravar as travas que tem em volta, tá? E nós vamos ter acesso à parte interna do tablet, do iPad, tá? No caso do iPad 2, a gente precisa tirar essa parte também. Só que tem um detalhe, gente. No caso do iPad 2, essa parte aqui em volta da tela de touchscreen, aqui por baixo, depois quando você desmontar, posso até mostrar aqui numa dessas quebradas aqui. O que nós temos aqui embaixo? Aqui por baixo, ó, aqui é um branco, tá? Mas serve para o nosso exemplo. Aqui por baixo, o que nós temos aqui nessa direção aqui é uma fita, tipo uma fita dupla face. Então essa fita, ela tá colada na parte de baixo do tablet. Então para nós tirarmos, para nós abrirmos esse iPad 2, tá? Isso aí tem que ficar bem claro, tá, gente? Porque para cada modelo de equipamento o procedimento é diferente do outro. Vai ter casos, gente, que vai haver coincidências no procedimento, tá? Então, se você já trabalha aí com tablets da Android, por exemplo, existem hoje centenas de modelos de tablets diferentes um do outro. E cada um tem um procedimento de desmontagem, né? E muitos desses procedimentos, muitas das vezes, coincidem, tá? Às vezes é um fabricante diferente, modelo diferente, mas a maneira de você abrir é bem semelhante, é igual, né? Existem algumas diferenças, mas é bem parecido, tá? No caso do iPad, também algumas coisas são parecidas, tá? Mas nesse caso aqui é diferente. Você, para poder tirar essa parte superior aqui, a gente tem que amolecer, tá? Nós temos que amolecer essa fita em volta, tá? Então nós precisamos amolecer essa fita em volta. E uma das ferramentas que a gente utiliza é essa ferramenta aqui, ó, que é uma estação de ar quente. Então, para poder fazer a retirada, tá, da tela de touchscreen do iPad 2, o que a gente faz? Nós jogamos um jato de ar quente na borda dessa tela de touchscreen, tá? E nós vamos amolecendo essa fita cola, essa fita dupla face. E depois que nós amolecermos, aí sim nós vemos com a alavanca, né, ou então um estilete, e enfiamos entre o touchscreen e a parte metálica, tá? Entre o touchscreen e a parte metálica. Aí a gente consegue abrir. Só que nesse processo você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos ver que existem, por exemplo, isso aqui é uma tela de um iPad 2. Nós vamos ver